falar de um assunto super importante, o amor, a paixão em meio à sociedade. Para isso, convidamos o professor Luiz Veríssimo. Tudo bom, professor? Tudo bom, Esther. Quero agradecer o convite, Eu participar que dessa agradeço. entrevista. Eu estou vendo aqui 2 livros que falam sobre amor. Um trata também sobre a ética. Você pode falar um pouquinho deles para a gente? Com certeza. Bom, é o primeiro livro, que na ordem cronológica, em 2010 eu fiz esse Ética da Reciprocidade, diálogo com Martin Buber. É um livro que fala sobre as relações humanas e pensa as relações humanas como uma abertura para outra pessoa, tentando reconhecer essa outra pessoa, no que ela tem de mais próprio. A gente chama isso eu e tu, foi um nome que o filósofo Martin Buber, e teólogo também, deu para esse tipo de relação. As relações, na maioria das vezes, elas se operam de uma forma em que eu vejo o outro como eu o quero, como eu desejo, como se ele fosse um objeto para mim. Eu idealizo aquela pessoa do meu jeito. Exatamente. E o Martin Buber chama esse tipo de relação, que é a mais comum entre as pessoas, eu-isso. Então, ele entende as relações eu-isso ou eu e tu. Eu e tu é desafiadora para as pessoas, porque ela implica o reconhecimento do outro pleno, a caminho de uma plenitude. Não se trata de ser perfeito, ser totalmente amoroso, isso não existe. Existe um amor concreto. No amor concreto, a gente pode, com muita consciência de si, tentar uma abertura para essa consciência do outro, para essa afetividade direcionada ao outro, que seria o eu e tu. Então, eu fiquei trabalhando esse jogo eu, isso, eu e tu. Ou seja, se relacionar requer abdicar, ceder um ao outro, é uma troca. Uma hora eu paro, você continua. Outra hora você para e isso é árduo para o ser humano, principalmente hoje com esse avanço tecnológico, tudo imediato, tudo muito rápido. Exato. A troca foi um termo feliz que você usou, porque a troca ela tem relação com o termo reciprocidade. Então, se eu vejo você como minha, como meu objeto, eu da mesma forma, eu para seduzir você, eu me coloco como seu objeto. Ou até para te dominar, eu tenho que ser o tirano da relação. Então, também sou um objeto, por incrível que pareça. Então, se eu intenciono o outro como objeto, eu também estou me colocando reciprocamente como objeto. E se eu consigo me abrir para o outro na afetividade lançada ao outro, né? No amor, num sentido de amor concreto em direção ao outro, eu também estou me colocando como tu, o outro como tu, e eu me coloco como tu. Tu é abertura à pessoa plena. Isso, essa dependência nas relações, a gente presencia dentro da nossa sociedade um grupo considerado de pessoas dependentes. Amor, paixão, obsessão. Qual o nome desse sentimento? Dessas pessoas que elas dependem de um amigo, dependem do namorado, do marido, do noivo, dos pais, enfim. Ela tem uma ligação afetiva muito forte com alguém e ela não consegue se libertar. Ela não consegue se ver do outro lado sem aquela pessoa, ela não consegue ver aquela pessoa se dividindo com outra, convivendo socialmente com outra. Ela não consegue se libertar, como você falou, e ao mesmo tempo ela não consegue reciprocamente libertar o outro para o outro ser ele mesmo. Ela, em geral, ela não se aceita como ela é e reciprocamente ela não aceita o outro como é. Então ela tem medo, ela tem um medo crônico, uma espécie de paranoia crônica de perder o outro. Isso é amor? Isso é relações. As nossas relações, elas não são nem 100% eu e tu, nem 100% eu e isso. Elas estão em algum lugar entre eu e tu, que não deixa de ser até uma idealização, mas que é uma idealização que nos leva a nos impulsionar para mais dentro do outro e de nós, e elas são então uma mescla de eu e tu e eu e isso.
Agora, a dependência, ela pode ter muitas explicações. Ela não tem só uma explicação. A explicação assim mais óbvia, digamos assim, é falta de confiança da pessoa em si mesma. Aí você vê como psicólogo o histórico da pessoa, o que levou ela a se ausentar de si mesma, a não confiar em si mesma, a jogar toda a responsabilidade das escolhas dela para o outro, etc, etc. Mas isso aí é uma ponta de várias possibilidades de por que a pessoa está numa relação eu-isso no modo da dependência. São várias achegas, ou seja, são várias possibilidades do fenômeno. A gente nunca deve reduzir numa única explicação. Agora o Veríssimo vai deixar uma dica dele para você. Nada substitui a relação ao vivo, a relação olho no olho, a presença de um ao outro. A tecnologia tem que entrar, não dá para andar para trás, mas não pode substituir a relação olho no olho, toque no toque, a presença frente a uma criança, frente aos filhos, frente aos companheiros, frente às pessoas, aos amigos, e não ficar de cabeça baixa, com a coluna também se afetando, o homo, um novo tipo de homem que fica teclando, já foi até na televisão ontem. Em vez disso, o contato ao vivo. E outra coisa para dizer para as pessoas é que o amor, ele tem um teor de sentimento fortíssimo. Assim nós acreditamos, mas ele precisa ser construído. E é muito difícil se construir o amor. Porque o desafio, se é muito difícil lidar comigo, imagina eu lidando na intimidade com outra pessoa. Mas é legal construir o amor. A dica que eu deixo para vocês aí de casa são os livros do filósofo Veríssimo.